Oi, gente. A convidada do Divirta-se Podcast de hoje é super especial mesmo, porque ela cuida de um lugar que encanta as crianças e encanta ainda mais os adultos, que é o Museu dos Brinquedos, uma entidade super bacana aqui no na Avenida Afonso Pena, em Belo Horizonte. É a Tatiana Azevedo, muito Prazer. obrigada. E Tatiana está lançando um livro neste sábado a respeito do museu que funciona desde Isso. 2006. Conta para nós a história desse livro e fala um pouquinho também sobre o que tem no museu para as crianças e para os adultos verem. Então, prazer estar aqui. Esse livro, ele resume um pouco do trabalho do museu. É uma homenagem à infância e a gente busca fazer aquilo que a gente faz, que a gente tenta fazer, como você disse, com muito encanto aí no museu, que é resgatar a memória não só da nossa sociedade através do brincar, através do brinquedo, através das diferentes infâncias, mas também as memórias individuais. E a gente brinca muito com isso no livro. A gente conta a história da minha avó, né, que foi a idealizadora do Museu dos Brinquedos, a vovó Luísa, que foi colecionadora desde os 2 anos de idade e ainda em vida fez várias exposições itinerantes em Belo Horizonte, Minas Gerais, até mesmo fora. E faleceu em 2000, infelizmente ainda não tinha realizado o sonho dela, mas ela deixou essa sementinha plantada e em 2006 os amigos, familiares, nos organizamos para montar o museu, como ele funciona até hoje, né, desde 2006. E aí a gente resgata toda essa história da minha avó como criança, a vinda dela, a família dela de Portugal, que veio para cá, o casamento dela com meu avô, que é descendente de alemão, o início da coleção, que tem muito a ver com a ascendência do meu avô alemão, porque o berço da indústria do brinquedo é na Alemanha, muito Alemanha. forte, né, a indústria do brinquedo. Então, meu avô trazia muitos brinquedos para minha avó. E essa coleção, esse gosto que virou um gosto familiar de colecionar, particularmente os brinquedos, esse cuidado que ela tinha, né, de guardar o brinquedo, de associar o brinquedo a uma memória, ao brincar, né, especificamente, que tão importante quanto o brinquedo, muito mais importante que o brinquedo é a relação que a gente estabelece com ele, que é a brincadeira, né? E como ela passou isso para gente, para os netos, para os filhos, para os amigos. Olha, Tatiana, eu devo dizer que ela passou um pouco para a gente também, porque eu entrevistei Dona Luísa, nem foi a respeito de brinquedo, porque o seu tio, Marco Antônio, era exilado político, e a Dona Luísa foi uma pessoa que participou do movimento da anistia, ela, as filhas e tal. E eu fui à casa dela entrevistá-la sobre esse movimento da anistia e tal, essa mobilização. Ela me levou lá em cima. E eu vi os brinquedos, assim, eu vi aquela coisa, não era? A gente subia uma escada, Uhum. assim, e tinha os. E eu fiquei assim, todo mundo ficou louco com os brinquedos. Na mesma hora, no jornal que eu trabalhava, que era um jornal que não existe mais, o Jornal de Casa, a Jornal de gente falou, casa. não, vamos mostrar os brinquedos. Só que eu fiquei com uma curiosidade, porque tem brinquedos antigos ali. A Dona Luísa deixava vocês brincarem com aqueles brinquedos? Ah, então, todo mundo pergunta isso, né? Fala assim, ah, você deve ter brincado com tudo isso. Mas eu brincava com pouquíssimos brinquedos. Mas é o que eu acho e eu, de certa forma, carrego muito isso na minha direção lá no museu, porque a minha avó, apesar dela não emprestar muitos brinquedos, porque eram brinquedos que tinha outro objetivo ali, que era contar uma história, perpetuar ao longo do tempo, para representar diferentes infâncias, diferentes culturas, mas ela sempre estimulou muito o brincar. A casa dela era toda brincante, né? A gente tem um quintal enorme, ela não tinha aquela coisa, não pode bagunçar aqui, não pode bagunçar ali, não tinha nada disso. A gente punha a casa de perna pro Era ar, uma casa de vó era uma casa mesmo. de vó. E Então, são muitos netos, é, né?
Então, a brincadeira, eu acho que ela permeava o estilo da minha avó, nesse valor, né? Ela é muito movimentada, ela era muito, sempre foi muito ativa. Então, a casa era toda assim, né? Em todos os sentidos. Então, lá eu tenho, eu não tenho foto, muita foto com os brinquedos, mas eu tenho foto brincando no quintal, eu tenho foto brincando de casinha, brincando de teatro, de lojinha, de muitas coisas. E, curiosamente, um dos brinquedos da nossa coleção que eu mais brinquei foram duas bonecas de palha, que nem a Barbie eu gostava das bonecas de De palha, palha. que era um dos que ficava expostos assim mais fáceis na casa Aham. e que a gente conseguia dar uma roubadinha assim para brincar. E me diz uma coisa, qual é o brinquedo, quais são os brinquedos mais antigos da coleção da Dona Luísa que vieram para o museu agora? Agora não, né? Em É, 2006. a gente tem um gramofone, que a gente considera o mais antigo, que é uma caixinha de música, uma réplica de um gramofone, né? Que os brinquedos eles surgem muito com essa proposta de serem réplicas de peças do mundo adulto, então se usava na época coisas originais mesmo, num tamanho menor. Então esse gramofone é de 1890, da Alemanha, é, isso, 1890, isso mesmo, século XIX. E a primeira boneca que oficialmente fez parte da coleção da minha avó, que é de 1915, Veio da da Alemanha Alemanha também. também, uma boneca de massa e tecido. São as duas mais antigas, assim. Aí, mais ou menos nessa década de 30, 50, a gente tem muitos, principalmente da década de 50, 60, a gente tem muitos brinquedos, porque foi a época que mais desenvolveu, né? Começou a desenvolver e, e tem muitos exemplares. E depois, década de 80, a gente tem uma coleção bem bacana, assim, de anos 80 e 90, e é por isso que faz tanto gosto também para os adultos. Ontem mesmo a gente recebeu o jornalista lá por causa do lançamento do livro, e aí todo mundo chega com aquela sensação que vai fazer uma matéria para criança, que fez no lugar infantil, mas eles Nananina. ficaram lá, eles não conseguiam nem fazer, eles ficavam, esse aqui você teve isso, você teve aquilo, você teve É, aquilo. Porque é isso, assim. Primeiro, eu acho que o brincar é uma linguagem universal, né? Que eu acho é. que é uma das coisas mais bacanas. Não precisa de saber nenhuma língua específica, né? Brincar, todo mundo brinca. E, todo mundo já brincou, né? Todo mundo já foi, independente da classe social, da cultura. A criança carrega em si uma potência interna que a faz brincar independente da situação dela, né? Eu vi, e eu sei que lá tem adultos, lá tem Bejoca, Suzy, Fofolete, Topo Gigio, Nintendo, claro, e eu achei interessante, porque essa eu vi no Facebook, tem uma coleção de Barbies toda estilizada, com uma roupinha criada pelo estilista Marcelo Ferraz, não é isso? Isso. E eu vi também que eu achei super legal uma foto de uma criança que colocaram ela num carrinho de rolemã, que hoje nem existe nas ruas e tal. Não sei se foi alguma atividade ou se o carrinho é do acervo, a criança brincando. Uma perna de pau pequenininha, assim, a criança brincando também. E vocês deixam as crianças brincarem com os brinquedos? Como é que o menino deve chorar, fazer birra lá? Eu quero esse. Como é que é lá o dia a dia, assim, com as crianças? Então, tendo essa proposta, né, do brincar, da valorização do brincar, a gente tem não só a exposição, onde a gente busca fazer um recorte histórico e mostrar assim, o brinquedo como parte da nossa sociedade e como ele ilustra a nossa história, né? Tem várias histórias curiosíssimas de brinquedos que mostram fatos históricos, momentos históricos que a gente viveu, cultura, né? O papel da mulher na sociedade. Então, a gente pode passar aqui uma tarde inteira conversando sobre momentos históricos, fazendo esse paralelo com o mundo dos brinquedos. Então, a gente tenta levar isso para o público no sentido de como a gente conhece a nossa cultura, a nossa sociedade a partir dos brinquedos. Que não né, conhecer essa história não é uma coisa simples e não é, entre aspas, desprezível, né?
E, ao mesmo tempo, a gente também tem essa questão do brincar, porque a gente acredita que o brincar é onde se estabelece os laços afetivos, a troca entre gerações, a partilha de momentos, independente do brinquedo. Seja o brinquedo desde o mais tradicional, como você citou vários aí, como também os brinquedos tecnológicos. Né? Então, a gente tem um pátio, um quintal, né, livre, com espaços livres, onde a gente promove várias brincadeiras coletivas e a gente também tem vários brinquedos, como você falou, a perna de pau, perna de lata, corda, elástico, carrinho de rolimã, um chão para desenhar com giz, uma parede para desenhar, para brincar de forca, jogo da velha, palavra cruzada. Pode pular amarela? Amarelinha, tem amarelinha desenhada no chão, tem uma brinquedoteca também, que a gente tem coisas de casinha, carrinho, dinossauro, bichinhos, e tem a parte de trás da casa também, que é uma oficina, onde a gente também trabalha essa questão do imaginar, desejar, imaginar e realizar, que é a oficina de construção de brinquedos. Então sai um pouco dessa lógica consumista, né? E a criança, quando ela desejar um brinquedo, ela fala assim, opa, eu posso imaginar esse brinquedo e realizar esse brinquedo. E ela pode fazer ele lá. E isso a gente constrói os brinquedos lá. Então a gente tenta buscar, né, propiciar esse momento de brincadeira, onde a gente une diferentes gerações. Eu acho que isso é o mais gostoso e o mais importante do museu, sabe? Propiciar essa linguagem comum da brincadeira. Conta uma história. Você falou que tem, assim, vínculos históricos da história com o próprio brinquedo. Curiosidades, conta uma para nós aí, só para a gente ter uma ideia. Assim, Então, o que mais te chama atenção? uma que eu gosto muito é, por exemplo, da pipa. A pipa, ela é bem singular e bem exemplifica muito isso que eu falei, que a pipa ela é usada por soldados da mesma... que defendiam, né, a mesma guarnição. A mesma sim. guarnição, como uma forma de comunicação entre uma tropa e outra. Então, o movimento da pipa, a cor, a forma que ela tinha diferentes formas, as pipas, isso tudo dizia qual a comunicação que eles queriam passar para a outra tropa. É lógico, com o desenvolvimento da tecnologia, isso perdeu o seu sentido, né? Foi inventado outras tecnologias e esse objeto, essa ferramenta, tornou-se um brinquedo, porque ele tinha todo um aspecto lúdico, uma carga simbólica que existia com ele por si só, que justificava a existência dele ainda como um brinquedo. E a gente tem vários exemplos. A perna de pau, por exemplo, ele era usado nas plantações de arroz para... Espantar. Não, para fazer a colheita, porque as Olha. plantações de arroz, elas se alagam, né? Então, era usada. Então, o brincar, ele está muito relacionado com o desenvolvimento da técnica na história da humanidade, né? O fazer, está dentro do fazer. Então, à medida que o homem foi desenvolvendo certas coisas, muitas não é que perderam sua serventia, mas deixaram de ter um uso específico, uma função específica, e foi usado de outra forma. Isso acontece em várias coisas da nossa vida, né? E é muito legal quando você vê isso acontecendo e torna brinquedo. Então, isso, né, e com esses exemplos, a gente consegue contar vários fatos históricos, né? Só esse da pipa aí, eu não sabia, para mim uma novidade. Né? A boneca, por exemplo. É isso que eu ia te perguntar. A questão da mulher, a questão feminina e o brinquedo. Tem a boneca que tem a ver com a maternidade, tem a coisa de panelinha, não sei o quê, fogãozinho, que a gente, por muitos anos, as mulheres foram quase que confinadas à cozinha e à procriação. Fala um pouco disso para nós, assim, da questão feminina mesmo, do brinquedo, não sei se a gente pode dizer assim, mas do brinquedo feminino. Isso. Então, as bonecas, se a gente pegar uma linha do tempo do fazer da boneca, a técnica das bonecas, né? E uma linha do tempo do papel da mulher, né, ao longo da nossa história, que as lutas, eles se coincidem em vários. Um é reflexo do outro. As bonecas, até a década de 60, elas representam muito o papel doméstico. Então, a gente vê todas as bonecas são mães, né? A gente teve a mãezinha, que era muito famosa, que carregava um bebê.
A Amelinha também foi muito famosa, que Amelinha. vinha com um espanador, com uma mesa de passar Você roupa. tem essas bonecas Tem lá? essa. E sempre também um papel, uma associação do papel meigo, delicado, infantil. As bonecas todas tinham feições infantis, ou eram bebês, ou eram feições nunca de uma mulher, era no máximo uma mocinha, digamos assim, e sempre com papéis domésticos. E aí, a grande revolucionária desse momento é justamente a Barbie. A Barbie, que já é uma mulher. É a primeira boneca que tem corpo, né? Desenvolvimento do corpo e feições totalmente já adultas e ocupa os papéis diferentes do papel doméstico. Por exemplo. Ela começa a ser advogada, tem médica. Já nos anos 50? Não, aos anos 50 a Barbie surge muito ligada à moda. A moda, tá. E aí depois que ela vai assumindo, exatamente isso, o surgimento ainda é bem restrito, ela está ligada à moda, ela surge até para uma forma que é um pouco desse trabalho que você falou do estilista Marcelo Ferraz, né? Ela é muito usada para fazer modelos, figurinos, para reis, né, rainhas, para alta sociedade, alta costura, e aí depois que ela vai expandindo esse papel dela para também retratar as profissões. Então, ela pega essa responsabilidade, mas em termos do corpo da mulher, né? Ela tem É a primeira seio, boneca, né? ela tem seio, isso não existia antes, né? Ela, até mesmo quando as crianças brincam de Barbie, que elas são donas de casa, né? Que não há problema nenhum nisso, ela é dona da sua história ali, né? Ela decide pela sua história. E antes acabava que as bonecas restringiam o brincar. Quase impunham, né? Impunha ali um brincar de mãe, de filha. Ou então a própria boneca era um bebê que você tinha que cuidar do bebê. Então, e aí isso vai caminhando à medida que a gente vai vendo vários caminhar da nossa sociedade em relação ao papel da mulher, vai sendo muito retratado. Aí não só a Barbie, né? Hoje a gente tem não só várias possibilidades em relação ao papel feminino, mas também até nosso olhar, né, em relação à raça, né, em relação à questão do gênero. Existe é muito mais hoje amplo, né? Há essa preocupação de ser realmente fiel à nossa realidade, que é uma realidade diversa. Eu coleciono bonecas, sabe? Eu tenho uma coleção de bonecas negras. Até trouxe aqui a minha primeira, que é essa daqui, que eu gostei dela. Tem muitos anos que eu comprei, era raríssimo, era muito difícil que você encontrar, e você nota que ela tem as feições negras, o cabelinho é de negro, ela não é uma boneca branca pintada de negro. Você trouxe para nós essa boneca antiga aqui, negra também. E eu trouxe a minha, que é a boneca negra da coleção do Maurício de Souza, né? E até muito pouco tempo atrás era difícil a gente comprar boneca negra no mercado. Não é fácil hoje, não. E sempre se coloca muito aquela questão da criança brasileira, que é uma criança morena ou negra, ela não está representada no universo das bonecas, porque geralmente as bonecas são louras, de olhos azuis, e as crianças até querem uma loura de olho azul. Como é que você vê essa questão da negritude mesmo dos brinquedos? Está mudando essa postura? É isso, eu acho que o brinquedo sempre representa um pouco do que a gente é. Então, como a nossa sociedade atualmente está ampliando esse olhar, entendendo a importância da diversidade, não só nas atitudes, né, que é o mais importante, mas também na representatividade, né? Você ter isso no cinema, na televisão, nas artes e também no brinquedo, porque o brinquedo é o primeiro contato das gerações que estão aí surgindo com o mundo adulto. Então, ter essa representatividade é uma questão não só, acho, social, política, uma responsabilidade de nós adultos com essa educação, com essa infância, mas também com essas crianças no sentido de elas se identificarem, como você falou, como que nós não vamos ter por que uma criança negra não vai poder ter uma boneca que tem essa identidade com ela, né? Para ser filha dela, para ela cuidar. Espelho, né?
É uma questão de identidade, então é muito importante, porque é uma forma dela ter contato com o seu próprio pertencimento. De repente, será que ela, crescendo várias bonecas louras, ela vai entender ali que ela que tem um cabelo diferente daquela boneca, ela também tem seu espaço no mundo? E a sua beleza, A sua né? beleza, Sua autoestima, isso, então, sua beleza. então acho que é importante nesse sentido, dela entender que ela não é fora da curva, pelo contrário, ela faz parte do nosso mundo, assim como aquela boneca, E né? o mercado tem compreendido isso? Eu acho que tem, porque que nem Tem. você falou, antigamente a gente tinha muita dificuldade, Muito, tanto é que muito. tanto é que a gente existe um personagem que chama boneca preta. É, Era tão único que a gente tem essa. Imagina, você fala boneca branca? Você nunca. não fala boneca branca. É. Então, é muito pouco, tem pouquíssimos bebês, da mesma forma que não se tratava o gênero, né? Cadê É, a sua eu bonequinha? trouxe aqui uma coisa que eu vou doar para o museu, que é esse bonequinho aqui, ó, que eu ganhei da minha mãe. Em 1970, minha mãe foi para a França. E ela achou muito interessante porque ela achou o boneco tinha pintinho. E acontece que aqui no Brasil ninguém nem pensava. E a gente estava sob a ditadura militar, que tinha um controle enorme sobre os costumes também. Eu ganhei e levei para o colégio. Eu estudava no colégio Dom Silvério. Eu tinha uns 10 anos, assim, mais ou menos. Menina, foi um sucesso, mas foi um sucesso porque assim, as crianças ficaram enlouquecidas no recreio. Eu não pedi para a professora, nem mostrei para a professora, nem nada. Levei lá no. Ele era bonitinho, ele tinha cabelo. O cabelo caiu, não foi criança que arrancou, acho que foi do próprio material mesmo. Igual a Mas ele está gente, aí né? perfeitinho, ele está aí perfeitinho. E foi muito interessante. Minha mãe trouxe para as minhas irmãs também uma menininha com sexo e o menininho. Eles eram tipo gêmeos assim, sabe? E mesmo hoje nem tantos bonecos têm sexo, né? Ainda é muito pouco. Mas só de começar a surgir já mostra digamos assim, uma propensão da sociedade em discutir essas questões de gênero É, também, é. né? Não é uma coisa que a criança não tem que saber que existe, né? Mas é algo que pode ser conversado, que pode ser falado, em todos os sentidos. Não é só querer saber o que é sexo, mas a questão do gênero mesmo, que é o mais importante, né? Essa questão da diversidade. Então, acho que a sociedade, eu sou muito otimista, né? Quem trabalha com museu, com cultura, tem que Tem que tem que ser ter. idealista, né? É. Então, eu vejo com bons olhos. Eu acho que a sociedade hoje tem um olhar, uma abertura, longe ainda do ideal, mas eu comparando com a minha infância, muita gente quer tirar isso da minha boca também. Fala assim, mas as crianças de hoje não brincam, só quer saber de computador, só Pois quer de é. videogame. Bom assunto. Mas eu tenho uma visão positiva. Porque primeiro de novo, o brinquedo é retrato da nossa sociedade. Então, a criança, da mesma forma que os brinquedos surgiram como miniaturas daquilo que a humanidade realizava, né, como os carros, né? Como é que os carrinhos? Hoje a gente fala que seus carrinhos são brinquedos tradicionais, mas os brinquedos já foram os brinquedos tecnológicos da época. Não se existia barquinho de papel, não se existia o carrinho. A partir do momento que surgiu o carrinho, houve as miniaturas de carrinho. Então, como que as crianças hoje vão olhar para esse mundo adulto sem ter nesse mundo delas o mundo tecnológico? Impossível. O objeto companheiro delas, né? Porque o brinquedo é a primeira linguagem da criança com o mundo ao redor, né? É a forma que ela tem contato com as regras, com os costumes, com os princípios, valores. E ela tangibiliza isso muito nos brinquedos. Então, eu brincava de telefone, né? Telefone com fio e tudo. A minha filha não brincou de telefone também, mas ela brincava de outras coisas, outras tecnologias. Então, não tem como a gente fugir disso. O que eu acho que é importante? Nós vamos deixar brincar só de computador, eles não interagem com outros? Não. Aí eu acho que o adulto tem um papel, os educadores, os professores e os pais, de uma presença no sentido de apresentar essa diversidade. Né? A gente tem a criança, ela vai ter suas preferências, mas você
levar a criança a teatro, a parque, praças, ter contato, inclusive, com o jornal escrito, né, a palavra, os livros, essa diversidade que vai formar uma pessoa, né, um cidadão com essa consciência assim, da diversidade em todos os sentidos, né? Agora, o computador mudou a forma da criança brincar? Eu não acho que mudou no sentido. Computador não, né? Até celular, né? Porque Não é que mudou. É porque a gente, inclusive, fala isso muito lá no museu. Os jogos, a lógica do jogo, né, que é permeada pela competição, pelo raciocínio, pelo atingimento de um objetivo, ele existe desde o jogo mais antigo, né, o gamão, o xadrez, a dama. Ele é muito antigo. O que mudou? São as plataformas. Né? Antes se brincava na areia, depois na pedra, depois no papel, depois no papelão, no tabuleiro. E agora chegamos no computador. A gente queria que as crianças de hoje brincassem na areia, só na areia. Não tem jeito, né? Porque a sociedade, o fazer, que nem eu falei, como que o brincar acompanha o fazer, a técnica, é isso, a gente mudou nossas plataformas, a gente mudou nossas estruturas. Então é natural que também a infância seja permeada por isso. Agora, é diferente? Mas eu acho que a essência é a mesma, a lógica é a mesma. E aí eu acho que a gente que está em contato com a infância, com as crianças, a gente tem um papel fundamental, né, no sentido da apresentação disso tudo. É muito mais arriscado, muito mais difícil, porque a gente, alguns momentos, né, com a vida corrida, com cada vez mais o ser humano está sobrecarregado de tudo, né, de trabalho, de informação, de metas para alcançar na vida. Então, a gente tem menos tempo para outras coisas. Então, às vezes, é mais fácil no processo de educação dos seus filhos, a gente pegar os videogames, os celulares, computador, televisão, como uma forma de tirar um pouco do nosso trabalho, né? É tentador, às vezes é aliviante. Mas acho que é isso que a gente tem que preocupar, sabe? Não é eleger inimigos e falar, as crianças de hoje não brincam, não são felizes como antigamente, ou o computador, isso. Não dá para ficar elegendo vilões, assim, Às sabe? vezes, quando eu converso que eu tenho sobrinhos menores e falo, diferente as tia, a gente brinca um monte de menino aqui nesse joguinho, tem um monte de menino jogando comigo aqui ao mesmo De tempo. vários lugares do Por mundo. isso você não fica assim brava quando a gente vem aqui e fica no celular, não. Mas é porque a gente está com os nossos amigos, sabe? E na pandemia, eu queria te perguntar isso. Na pandemia, esses brinquedos eletrônicos tiveram um papel interessante, né, no sentido de a criança ali, trancada Contato. dentro de casa, não podia correr, não podia sair. Mesmo se quisesse, a gente saía com medo com a criança, né? Por causa de contaminação, essas coisas, né? Então, eu achei interessante os meninos me falarem assim. Tinha dia que eu chegava, estavam os três sentados lado a lado com o computador. Eu falei, gente, mas por que vocês É. não... Eles, não, tia, a gente está aqui, ó, tem não sei quantas pessoas jogando com a gente aqui. Tá, tipo assim, eu olhava assim, atrapalha, não, né? Aquela coisa deles com a gente, não E qual a atrapalha, não, idade tá dele? ótimo. Na época um tinha, a menina tinha uns 7, um tinha 11, outro tinha 14, era maiorzinho, mas estava tudo lá, né? Agora, eu queria te perguntar uma coisa, como que vocês fazem? O brinquedo, ele reflete a realidade. Como é que vocês tratam a questão de arma, de tanque de guerra? Porque, né, aqueles brinquedos de combate, nós estamos aí com essa realidade ali da guerra da Rússia, lá né? Como é que vocês lidam com isso? Tem arma no museu, aqueles revolvinhos de brinquedo que a menina adorava, na minha época de cowboy, tinha até aquele cintozinho com os coldres e tal. E meus irmãos já tiveram tanque de guerra, tal. Como é que vocês lidam com isso? Então, a gente é sempre um recorte, né? Acho que toda narrativa, você que citou aí a anistia, são narrativas que a gente constrói. Então, acho que a gente tem um dever ali de construir uma narrativa que seja uma narrativa
que dialogue com valores que a gente compactua de paz, que nem a gente estava falando da diversidade. Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem esse compromisso de retratar os valores daquele determinado momento. Então, a gente tem, sim, brinquedos. Eles não fazem parte da exposição, alguns, se não diretamente, tipo, arma. Mas a gente tem, por exemplo, brinquedos como o Forte Apache, que é um brinquedo totalmente politicamente incorreto, né? E é um brinquedo que a minha geração brincou demais. Pois é. Mas é um brinquedo que estimulava e retratava a eliminação dos povos indígenas na América. E isso era cultuado, né? Tinha os indígenas e o branco. E eles se guerreando. E tinha o cinema para reforçar demais isso no Faroeste. O Forte Apache, ele é um brinquedo que surgiu desse movimento, né? Que fazia muito sucesso do Faroeste. Então, é um brinquedo que não é mais fabricado. Mas a gente tem com essa visão, a gente apresenta essa história para as crianças, inclusive para os adultos. Você sabe qual que é a origem do Forte Apache, traz essa visão. Então, acho que a forma que você constrói essa narrativa, que você mostra, é fundamental. Não é? O brinquedo, isoladamente, ele pode ter uma conotação ruim, mas eu acho que contextualizá-lo é fundamental. E partindo dessa situação também, de que ele é um retrato de algum momento. Então, a gente precisa, não é simplesmente eliminá-lo, né? Mas trazê-lo como representação de alguma coisa. E vocês têm brinquedos indígenas lá? Temos, mas muito pouco. É uma coisa até que eu estava pensando muito esses dias, porque os brinquedos indígenas, eles são muito naturais, né? São perecíveis. Então, os brinquedos tradicionais, de maneira geral, a gente tem muito pouco antigos, porque são brinquedos que foram pouco guardados. A gente tem alguns de madeira, bilboquê, dominó, mas, por exemplo, peteca, a gente tem poucas antigas, a gente tem, mas não tão antigas, que são os brinquedos mais feitos com material, com matéria-prima, né, natural. Então, são mais difíceis. Então, a gente está até pensando em fazer a gente sempre faz algumas retratações da cultura indígena através do brincar, que é muito rico. A gente tem várias brincadeiras nossas que são da cultura indígena e também com imagens, trabalhar isso através de imagens, né, de exemplos. Mas, infelizmente, em termos de patrimônio material, é bem reduzido. O acervo de vocês tem quantos brinquedos são? São em torno de 5.000. Onde você guarda? Pois é um problema. Mas, na verdade, a gente acaba deixando em exposição mais ou menos 1.500. Mas 5.000 a gente contabilizando tudo, né? Todos os tipos de peças, de brinquedo. E tem outro Museu dos Brinquedos aqui no Brasil? Aqui é uma tradição nas cidades ou não? É raridade? Não. Nesse formato que a gente funciona, ou seja, aberto ao público, no caso, né, nosso, sábado, de terça a sábado, com atendimento de agendamento escolar e aberto ao público espontâneo, continuamente. Então, é só o museu mesmo. Só o de vocês. Mas existem vários colecionadores, existem dentro das universidades, dentro da USP tem, na Santa Catarina acho que também tem, que são ligados a brinquedotecas. Mas é diferente. É diferente. Né? Assim, nesse formato, é o único. Na Europa, a gente tem alguns, nos Estados Unidos também, nesse formato que o museu já funciona. Vocês funcionam numa casa, ela é tombada, não é? Isso. Aqui na Afonso Pena, pertinho aqui da Praça ABC. Como é a manutenção do museu? É difícil? Vocês têm patrocínio? Porque... né, é um acervo que tem que ter cuidado, tem que ser muito cuidado. Lá tem muita vitrine, né? Como é que é essa questão da manutenção do museu? É difícil manter? Ai, muito, né? É muito difícil, assim, porque, infelizmente, a gente não tem uma política, principalmente hoje, né? Infelizmente, a gente vê várias conquistas que foram feitas relativas ao desenvolvimento cultural sendo enfraquecidas, né? Ganhos que a gente teve. Então, a gente está num momento bastante difícil. Difícil no sentido, assim,
que vai acontecer, né? Onde nós estamos e para onde nós vamos. As leis de incentivo que vocês É, davam por- apoio a vocês, é agora está sendo muito. Elas estão sendo questionadas, a Lei questionadas. Rouanet está sendo demonizada, né? Isso. Então, assim, coisas que tradicionalmente e sistematicamente a gente contava e já tinham suas dificuldades, porque elas não são contínuas, né? De um projeto para outro você tem uma lacuna ali, e essa lacuna, para uma instituição que funciona continuamente, que tem custo fixo, fica muito complicado. Mas a gente sempre se virou. Mas aí quando até isso que não é totalmente contínuo fica também comprometido, fica sem a gente saber como é que vai ser, então fica mais difícil ainda. Não só porque isso traz um desgaste emocional e financeiro muito grande para a própria instituição, mas até que as empresas que tradicionalmente estão com a gente, né, por exemplo, a CEMIG, que está desde o início do museu, a Unimed, que também tem muito tempo, a ArcelorMittal, empresas que tradicionalmente estão com o museu há muito tempo, começam também a se desmobilizar, né? Com toda a razão, porque não sabe o que vai acontecer. Então, é uma reação em cadeia que desmobiliza a situação como um todo. É muito mais que um patrocínio só que vai deixar de acontecer. Né? Você cria, às Uma vezes... estrutura, Você né? cria você vai tirando um tijolinho, né? Que nem uma casa construída. Você vai tirando um tijolinho ali de algo que está custosamente sendo construída para... E alguma hora, um tijolinho que sai pode derrubar tudo. E é preciso ter consciência aqui em Minas das entidades, das empresas, sobretudo as que têm consciência em relação à cultura, de que em Belo Horizonte tem esse museu que ele é uma joia quase única no país, né? Então é um orgulho para Minas, né? E a história do museu é muito bonita porque começou da sua avó, que eu conheci, e uma família que eu conheço que se mobilizou, eu conheço, não, Belo Horizonte inteira conhece, que mobilizou para criar ali um sonho, mas não um sonho particular, um sonho transformado num projeto coletivo. Né? É uma coisa que a família Azevedo Meyer fez para a sociedade, não só mineira, belo-horizontina, para as pessoas que vêm aqui conhecer, sobretudo para as escolas. Então, é um trabalho que é um orgulho para Minas Gerais, assim. Como o Museu da Inconfidência como o belo museu lá do trabalho lá na Praça da Estação como o Inhotim também, né? Eu acho que ele é um motivo de muito orgulho. Então, vocês têm que não Desiste. esmorece, não Não, a gente não desiste, não. desiste. Nós Né? teve tempo ainda para desistir, É, não desiste. eu queria que você dissesse para mim, nesse sábado agora, vocês vão fazer um evento lá aberto para lançar o livro com a história do museu. Como é que vai ser esse evento? O que vocês estão planejando? Então, vai ser o lançamento do livro, né? Esse livro que está aqui, que a Catalana está segurando para mim. Vai ser gratuito, aberto ao público, de 10 a meio-dia. O museu vai funcionar normalmente, com a exposição de brinquedos, vai ter brincadeiras no pátio, a gente vai fazer uma pequena contação de história sobre o livro, só para jogar a historinha assim, dar uma curiosidade, para a gente estimular a aquisição do livro. Vai ter oficina de construção de brinquedos, a gente está querendo também servir uma pipoquinha para ficar mais agradável. Então, é um momento de confraternização, um momento de celebração, né, de trazer o livro. Ele foi feito pela Aldir Blanc, né, através da lei estadual, numa premiação do edital Aldir Blanc, foi, né, decorrente da pandemia, foi muito importante para o museu. E aí a gente está fazendo isso tudo, contando não só a história do museu, mas também trazendo várias questões importantes relacionadas à cultura, né? Essa importância do colecionismo, do patrimônio cultural, das instituições culturais, né? Das histórias coletivas, das memórias coletivas, das memórias individuais, porque uma das coisas que eu acho mais interessante do Museu dos Brinquedos é essa questão de você tangibilizar uma memória muito, muito individual, né? Porque todos os museus trabalham com as memórias coletivas, a maioria deles, por mais que remeta a alguma memória individual. E o Museu dos Brinquedos, ele alcança muitas memórias individuais. É verdade. Então, isso traz uma identidade muito forte com quem visita.
E para a infância é muito propício você conversar sobre a infância, para a criança desde nova entender, porque museu é o quê? Será que é apenas um lugar de guardar coisa velha? Uhum. Por que que se guarda a história, né? Por que que nós estamos aqui guardando coisas que contam sobre a nossa vida, sobre lembrar da nossa infância, lembrar da infância da minha avó, dos meus pais? É tão legal, tão divertido. Então, você propicia ali para as crianças, para essa geração que está chegando, um momento de investigação, de reconhecimento de si, de pertencimento, né, de troca geracional, algo que talvez se demora anos na faculdade, anos na escola para descobrir esses conceitos, né, de identidade, pertencimento, algo tão que a gente demora Fica anos tão para dar teórico, nome. né? E ali a criança ela vivencia de uma forma muito natural. Né? E o adulto também, o adulto né? Porque também. na hora que ele topa com um topogígio lá, é uma memória individual, não deixa de ser. E até essa né? questão, hoje, como é tudo tão vulnerável, tão volúvel, né? O consumir brinquedo, né? E todos nós, né? A gente também troca de computador, troca de celular. Então, trabalhar o conceito do colecionismo, do guardar, também é uma ressignificação, né? Porque falam assim, você parece um museu. O museu virou um sinônimo, meio que uma coisa, você guarda coisa velha. Imagina eu que tenho mais de 100 bonecos negros na minha casa, que é desse tamanhozinho. O povo acha que eu sou doida, mas eu não sou, não. Então, assim, até você ressignificar essa questão de guardar, né? E muito mais que objetos, as histórias, as memórias. Então, eu acho, e esse livro vem muito nesse momento, eu acho muito importante no nosso país, de ressignificar a cultura, ressignificar a nossa memória, né, nossas narrativas, o que nós queremos contar aí para os nossos filhos, para as gerações de cima, de baixo, do nosso lado. E não só contar a história do museu, contar a história dos brinquedos, os brinquedos, né, a Catalana que está aqui, o tratorzinho. A gente tem uma convidada especial, que é a Catalana. Conta um pouquinho da história dessa boneca para nós, por favor. Então, a Catalana, ela conta bem um pouco da história do museu, que a gente tenta trazer isso no livro, né, que a história do museu é a história dos brinquedos, e a história dos brinquedos é a história de cada um de nós. E aí a Catalana, ela foi doada para o museu, pela Manuela Costa, que chegou lá, Mariela Costa. Ela ganhou do pai dela quando ela morava em Moçambique, e aí depois ela foi ela passou a infância dela em Moçambique, e aí conta alguns detalhes da vida dela, como a Catalana a acompanhou em diferentes brincadeiras, né? Que é isso que indo para a escola, que nem você contou, brincando de casinha, visitando parentes. Então ela conta, né, bem resumidamente. E aí depois ela vira adolescente, aí ela começa a enfeitar a cama da Mariela. E aí depois a Mariela vai para Portugal fazer a vida, vai fazer faculdade. E aí ela fica na casa dos pais. E aí a Mariela tem filhos, e aí o pai vai mudar para Portugal, o pai da Mariela, e ela fala, traz a Catalana para brincar com as minhas filhas. E aí ela vai Catalana lá para Portugal. E aí as filhas da Mariela vêm para o Brasil, moram no Brasil, e aí ela traz a Catalana para brincar com as netas. Então a gente conta, assim, lógico, que bem rapidinho, mas conta esse caminho do brinquedo, que é o nosso caminho, né? Qual o caminho da nossa família, da nossa história. E como que o brinquedo, se você pegar da perspectiva do brinquedo, como que ele vai fazer essa costura para você, né? Da sua história, ele é um elo ali afetivo e ao mesmo tempo é um elo que traz a história. E aí a história da Catalana é até chegar ao museu, um dia que a Mariela, a Mariela cresce, as filhas crescem, as netas crescem. E aí ela fala assim, a Catalana fala, eu não queria mais ser enfeite de cama de novo, não queria correr esse risco, apesar de saber que depois da cama ela poderia pular para outra família, para a bisneta e tal. Aí a Mariela resolve levar a Catalana para o Museu dos Brinquedos. Para a criançada toda. Para várias né? crianças e para ela compartilhar as histórias de vida dela com todas as crianças e com todos os outros brinquedos. Então, essa festa toda que você preparou para lançar o livro Brinquedos de Histórias, que foi escrito por você e Marcel de Lima Santos, vai de 10 a meio-dia, nesse sábado agora. O endereço do museu é?
Avenida Afonso Pena, 2564. 2564, está todo mundo convidado. Isso, né? é gratuito, aberto a todo mundo, todas as idades. Ô, Tatiana, eu queria te agradecer demais Imagina, eu que a agradeço. colaboração. Aqui, ó, não tem catalana, mas o meu bonequinho eu vou dar para o museu, porque eu acho Qual que é o nome dele? Não Você tem contou? nome, não. Ah, dá Deixa as agora. crianças. Ah, sei não. Ah, é legal, você agora com essa idade, agora você dá um nome. Luiz, Sem em ser homenagem criança. à dona Luísa, Ah. então. E esse cabelinho aqui não é que ele foi torturado, não. Eu queria até contar um caso aqui, que uma vez ele quase foi roubado, mas não foi, não. Conseguimos recuperar. E eu queria dar umas dicas também, outras dicas de coisas para fazer em Belo Horizonte nesse fim de semana. Tem coisas bacanas, sabe? De graça. No sábado, 11 de junho, depois que o pessoal for ao Museu dos Brinquedos, às 15 horas, a partir das 15 horas na Praça do Papa, vai ter um show de graça de Hermeto Pascoal e Ariesmar do Espírito Santo. E é bacana porque agora a gente tem que tomar cuidado com os eventos por causa da Covid. Está aí, ela não foi embora, nós não estamos em período pós-pandemia. Mas lá é ao ar livre, né? Dá para ter distanciamento. Vai ter um monte de músicos lá, Daniel de Souza, Wilson Dias, Serginho Silva, um monte de músico daqui. E na área de teatro, que eu achei bacana, são dois veteranos bem bacanas, o Marcos Caruso e a Eliane Giardini. Eles vão estar aqui no SESI Minas na sexta, no sábado e no domingo. É uma comédia que chama Intimidade Indecente, é uma comédia dramática, que eu achei interessante, porque ela trata da separação de um casal sessentão, sabe? Ela trata do amor na terceira idade, e os dois são super feras, né? Tem alguma coisa, assim, no fim de semana que você gostaria de recomendar, ou um lugar para o pessoal ir no fim de semana, onde você costuma ir, seus filhos, sei lá. Ah, eu gosto, como você falou, essa questão do ar livre, eu acho muito legal. É uma coisa que eu gosto muito, que eu lembro muito da minha infância, que é o Parque Municipal, que eu acho que é um programa sempre válido, né? Eu vi lá no museu, inclusive estava divulgando, a gente está divulgando, o Diversão em Cena voltou. O projeto. Que é o projeto Diversão em Cena, que eu acho que é muito... minha filha hoje já está uma adolescente, mas eu praticamente batia ponto no projeto. Teatro infantil, sempre tem né? peças maravilhosas. Eu acho que é sempre uma boa pedida, assim. Eu ia de olho fechado. Eu acho que sempre vale a pena. Elas são, né, feita uma curadoria, tem todo um trabalho. Eu acho que vale sempre a pena. Exposições, né? O Centro Cultural Banco do Brasil, o Circuito Praça da Liberdade, andar na praça. Eu acho que os ambientes públicos, eu acho muito legal, assim, da gente poder Voltar vivenciar. a eles, né? De máscara, né? Isso. Aqui a gente não está de máscara porque a gente não consegue falar no microfone sem a máscara. É isso, Tatiana, muito obrigada. Obrigada a E você. sucesso lá no evento. E continua firme lá com a proposta da dona Pode Luísa, deixar. porque é bacana demais. Esperamos você também. Tá bom, tá bom. Um abraço, obrigada. De nada.